Oi, gente! Hoje, como havia prometido, eu trouxe para vocês o resumo do capítulo 2 do livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento. E no capítulo 2, nós vamos falar hoje sobre o reflexo aprendido, ou condicionamento pavloviano, ou condicionamento clássico. Mas quem foi Ivan Petrovich Pavlov? Foi um fisiologista russo que estudou sobre o reflexo inato ali na década de 1920, está bem? E o que é que vem a ser esse condicionamento pavloviano? Ele também é um comportamento respondente. Mas por que ele é um comportamento respondente? Porque ele continua sendo um reflexo, ou seja, uma resposta, ele ainda continua sendo uma resposta eliciada automaticamente por um estímulo. Ah, Joana, tudo bem, então qual é a diferença do reflexo inato que você trouxe pra gente o resumo no vídeo 1, no primeiro capítulo? A diferença é que antes o reflexo era inato, então o respondente ele é incondicionado. Agora, depois do condicionamento, ele vira um respondente condicionado. Então, peraí que eu vou explicar um pouquinho mais resumidamente. O que vocês precisam absorver dessas duas comparações entre reflexo inato e reflexo aprendido? O reflexo inato, lembra que eu disse no capítulo número 1, que é o reflexo aprendido, que é um reflexo que já nasce com a gente? Então, ele já faz parte do organismo. Já o reflexo aprendido, ele surge após o emparelhamento de estímulo. Então, essa é a grande diferença. O inato já nasce com o organismo e o reflexo aprendido, ele precisa de um emparelhamento de estímulos. Então, o reflexo respondente, o condicionamento respondente, ou o condicionamento pavloviano, ou o reflexo aprendido, é quando aprendemos um novo reflexo. É uma forma de aprendizagem na qual o estímulo neutro, após emparelhado com o estímulo incondicionado, ele passa a eliciar uma resposta condicionada. Eu vou trazer um exemplo que vai ficar mais fácil. Pensem aí numa pessoa que tenha sido mordida por um cachorro da raça pastor alemão. Então, essa pessoa ela desenvolveu medo por cachorro dessa raça. Ela não conseguia nem passar perto, de tanto medo que ela tinha. Só que dependendo da intensidade e magnitude da resposta, lembra que eu falei lá no capítulo 1 sobre isso? Que quanto maior a intensidade da resposta, quanto maior a intensidade do estímulo, maior será a minha intensidade da resposta. E eu trouxe como exemplo no capítulo 1 até o reflexo patelar. Então é isso que acontece aqui também. A resposta seria o medo que ela vai vir a adquirir após a mordida. Então, vai ter uma generalização respondente nesse caso. A pessoa ela pode vir até desenvolver uma generalização respondente. E essa generalização respondente é quando ela desenvolve medo de outros cães, de cores, tamanhos diferentes, ou até mesmo qualquer animal que se assemelhe ao cão. No caso, quando a pessoa passa a desenvolver o medo ou qualquer outro animal que se assemelhe ao cão, nós chamamos isso de gradiente de generalização, que está aqui na página 28, tem um exemplo que eu vou até mostrar para vocês. Neste caso aqui, a pessoa, ela sofreu um ataque por uma galinha, um ataque de uma galinha quando era menor, quando era criança. Então, qualquer animal que se assemelhe à galinha causava medo nela. Então, se ela visse um animal com pena, com bico e com patas com garras afiadas, essa pessoa ficava com medo. Então, quando isso acontece, quando não é especificamente a resposta, o que causou a resposta, o medo na pessoa, nós chamamos isso de gradiente de generalização. Eu vou falar agora para vocês o que é o emparelhamento. O emparelhamento é quando nós relacionamos dois ou mais estímulos para eliciar uma resposta. No exemplo que eu dei do cão, o que foi? Foi o cão, que era um estímulo neutro, mais a dor, que é um estímulo incondicionado, e foi ocasionada pela mordida. E o estímulo incondicionado é o quê? É um estímulo que produz uma resposta incondicionada e sua função ela é independente de aprendizagem, está bem? E
Agora eu vou falar sobre a extinção e a recuperação espontânea, que está na página 31. Como o próprio nome já diz, extinção é quando nós retiramos algo, extinguimos algo. A extinção respondente é quando um estímulo condicionado, ele é apresentado várias e várias vezes, repetidas vezes, sem o estímulo incondicionado, ao qual ele já foi emparelhado. Aqui, o seu efeito eliciador, ele se extingue aos poucos, gradualmente. O estímulo condicionado, ele começa a perder função. Ele começa a perder aquela função de eliciar uma resposta condicionada, passando a não mais eliciá-la. É quando acontece a extinção, entendeu? Eu vou trazer um exemplo que vai ficar mais fácil. Vamos pensar aqui num cachorro também. Toda vez que esse cachorro vê uma carne, ele saliva. Então, toda vez que ele vê uma carne, ele saliva. Só que o dono dele pensou em emparelhar. E o que ele poderia colocar ali para emparelhar? Um estímulo incondicionado. Então, ele emparelhou, ele pegou um sininho. Então, ele apresentava o sino, mais a carne, e o cachorro automaticamente salivava. Ele saliva antes de comer, entendeu? Quando esse cachorro começa a salivar, só de ouvir o barulho do sino, que ele sabe que ele vai ganhar carne, eu falo que eu consegui emparelhar. Então, eu fiz um emparelhamento. Porém, vai ter uma hora que esse cachorro, ele vai salivar só com o som do sino. Quando isso acontecer, eu digo que a resposta reflexa ela foi condicionada. Isso é quando há o condicionamento, o emparelhamento. Porém, olha só o que acontece. Se eu parar de oferecer a carne para esse cachorro e somente apresentar o barulho do sino várias e várias vezes, o cachorro, o que vai acontecer? Ele vai parar de salivar somente com o som do sino. Porque ele sabe, ele vai aprender que só o sino não vai trazer a carne para ele. Então, o que a gente pode poder tirar disso, aprender com isso? Que para que um reflexo seja condicionado, que ele perca ali a sua força, o estímulo condicionado ele deve ser apresentado sem novos emparelhamentos com o estímulo incondicionado. A recuperação espontânea, como o próprio nome já diz, ocorre quando após um período de extinção, a resposta condicionada ela volta a aparecer, mesmo sem a reintrodução do estímulo incondicionado. Isso significa que depois de algum tempo, a resposta condicionada ela pode surgir de uma forma temporária ao estímulo condicionado, mesmo que a extinção tenha ocorrido anteriormente. Então, vamos pensar aqui no exemplo, nesse mesmo exemplo que eu dei, do sino com a carne. Após o processo de extinção, onde o cachorro parou de salivar ao som da campainha, imagine que após alguns dias, sem ouvir o som, o som da campainha, ela é apresentada novamente. Então, o som da campainha é apresentado de novo. Mesmo sem a presença da comida, esse cachorro, ele pode voltar a salivar, porém, essa salivação ela vai ser temporária. E essa reemergência da resposta condicionada, mesmo após o período de extinção, é o que nós chamamos de recuperação espontânea. Porque recupera, só que é temporário. Está bem? Agora eu vou falar sobre o condicionamento, o contracondicionamento e a dessensibilização sistemática. O que vinha a ser esse contracondicionamento? Ele é uma técnica usada com emparelhamentos de estímulos que eliciam uma resposta contrária. É isso mesmo, vai eliciar uma resposta contrária. Vamos pensar aqui num cachorro que tem medo de pessoas estranhas. Então, sempre que algum desconhecido se aproxima dele, o cão ele late, ele recua, ele mostra sinais de ansiedade, ele se afasta. E no contracondicionamento, sempre que uma pessoa se aproxima, uma pessoa estranha se aproxima, o dono desse cachorro oferece um petisco para ele. Então, aproximou-lhe alguém estranho, o dono recebeu uma visita em casa, ele vai e oferece um petisco para o cachorro para que ele não se recue, não fique latindo, não demonstre ansiedade. E gradualmente o cachorro, o cãozinho, ele vai começar a associar pessoas estranhas a alguma coisa, a uma recompensa positiva, que no caso seria o petisco. Então, o que vai acontecer? Ele vai começar a substituir o medo por pessoas estranhas
pela expectativa de receber algo que para ele é agradável. E com o tempo, esse cãozinho ele pode deixar de reagir ao medo. Então, isso é o contracondicionamento. Quando há ali os emparelhamentos, para iniciar uma resposta contrária. Lembra sempre desse exemplo que vai ser fácil. Um cachorrinho que tinha medo de pessoas estranhas e o dono, para tentar fazer com que ele parasse de latir, parasse de recuar, ele oferecia um petisco. Então, toda vez que alguém estranho se aproximava do cãozinho, o dono oferecia um petisco. Automaticamente ali, por isso que é uma reflexão inata, é automático. O cachorro vai começar a associar pessoas estranhas a alguma recompensa agradável e ele, com o tempo, ele pode parar de sofrer ao ver uma pessoa estranha. E a dessensibilização sistemática é quando o indivíduo ele é exposto gradativamente a estímulos que eliciam respostas de menor magnitude até o estímulo condicionado original não mais eliciar a resposta em questão. Só que assim, para que haja essa dessensibilização sistemática, é necessário construir uma escala crescente de estímulos. E essa escala nós chamamos de hierarquia de ansiedade. Vamos pensar aqui numa pessoa que tenha sofrido um ataque de cachorro, assim como a pessoa do primeiro exemplo que eu trouxe, que foi mordida por um cachorro da raça pastor alemão. Então, como é que nós podemos fazer essa hierarquia de ansiedade para que essa pessoa vá ali gradativamente perdendo o medo? Nós vamos mostrar uma foto de um cachorro. Depois eu vou apresentar uma pelúcia de um cachorro para que essa pessoa toque essa pelúcia. No próximo passo, eu posso fazer com que essa pessoa observe de longe cachorro de diferentes raças que a tem atacado. Depois, no quarto passo, essa pessoa, em vez de observar de longe esses cachorros de outras raças, ela vai começar a observar bem de pertinho, com imagem também, ou fisicamente, leva ela para um parque onde tem um cachorro, para ela observar de longe. No quinto passo, ela vai observar de perto. Então, ela vai observar de longe, depois de perto. Agora, ela vai observar de longe cachorros similares à raça que atacou. No sexto passo, ela vai observar de perto cachorros da mesma raça que atacou. No sétimo passo, ela vai começar a interagir com cachorros similares ao que atacou ela. Então, é por isso que tem essa hierarquia. A gente sempre começa da menor magnitude até o estímulo condicionado original não mais eliciar uma resposta em questão. Vou trazer agora um segundo exemplo. Imagine uma pessoa com fobia de aranhas. Na dessensibilização sistemática, a pessoa seria primeiramente exposta a algo muito leve, como uma imagem de aranha num livro, numa revista, numa fotografia. Ao mesmo tempo, a pessoa ela poderia praticar ali práticas de relaxamento para poder lidar com a ansiedade. Então, quando a pessoa se sentir confortável com essa etapa, ela começa a progredir para uma exposição mais gradual, até que ela seja capaz ali, eventualmente, de lidar com uma aranha real, sem uma resposta de medo ali super extremo. Então, quando a gente pensar na dessensibilização sistemática, nós temos que pensar sempre numa hierarquia. E sempre começar ali da menor magnitude até a maior, para de fato a pessoa conseguir ter um contato ali com o estímulo que causou uma resposta aversiva. Eu vou trazer um resumo aqui para vocês de alguns tópicos que são importantes e que eu acredito que vai ser bom para vocês compreenderem melhor. Eu vou até ler, para caso vocês queiram escrever, eu acho pertinente, tá, gente? Então, peguem papel e caneta e vamos lá. Resumindo, tá? Extinção respondente, o que é? A extinção respondente, ela ocorre quando a resposta condicionada diminui ou desaparece porque o estímulo condicionado é apresentado repetidamente sem o estímulo incondicionado. A recuperação espontânea, ela já ocorre quando, após um período de extinção, então tem que haver esse período de extinção, a resposta condicionada ela reaparece temporariamente, mesmo sem o estímulo incondicionado.
E o contracondicionamento, ele foca em substituir uma resposta indesejada por uma desejada ao associar um estímulo aversivo a um estímulo positivo. A nova resposta positiva contracondiciona a anterior negativa. Envolve diretamente a introdução de estímulos positivos para alterar uma resposta emocional. E a dessensibilização sistemática, ela já foca na exposição gradual a um estímulo aversivo, permitindo ao indivíduo se acostumar ao estímulo sem desencadear a resposta indesejada. Combinando com técnicas de relaxamento, a dessensibilização sistemática, ela é uma abordagem em que o indivíduo se expõe progressivamente a estímulos de maneira organizada e controlada, enquanto aprende a gerenciar a ansiedade. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não é um capítulo assim muito fácil de entender. Tem assim muitos conceitos técnicos que eu precisei ler 2, 3 vezes esse capítulo, acho que 3 vezes esse capítulo, para eu conseguir entender, tá? Mas se vocês ficarem com alguma dúvida, podem deixar a mensagem, pode deixar aí nos comentários, tá? Que eu ajudo vocês, nem que eu tenha que gravar um outro vídeo específico tirando a dúvida de vocês, mas podem deixar nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana eu já venho com o resumo do capítulo 3, tá? Tchau, tchau!